perguntar. Isso é tudo, por enquanto. Muito obrigada, professora. Muito excelente a sua apresentação. E agora fica aberto, né, Eu queria só que a professora ainda vai precisar dos Vou parar slides? aqui. Eu vou parar a apresentação agora. Aqui. Parei, por favor. É o computador que trava. Eu imagino. Um pouquinho. Deixa eu tentar parar ele aqui. Pronto. Conseguiu? Saiu? Saiu. Pronto. E agora eu vou tentar projetar uma janelinha aqui. Eu sou ruim dessas coisas. Nós somos os que estão aprendendo, né? Deixa eu aparecer. Então, eu tenho super dificuldade de fazer uma projeção. Eu tenho super dificuldade de projetar alguma coisa na tela. Eu vou tentar a tela inteira. Vamos lá. Eu vou tentar aqui. E vou ver para vocês o que... Vai aparecer todo o meu computador, porque eu sou dessas. Tá aparecendo alguma coisa aí? Não, ainda não. Ainda não, cara. Era só para... agora eu acho que vai aparecer. Vai aparecer o quê? Vamos lá. Eu acho que agora vai aparecer a minha própria tela. Mas... tenha consciência comigo, meu povo. Eu não sei onde foi parar um negócio que eu fiz. Ela, Karen, professora, estava na tela. Estava na tela. Logo que apareceu a tua área de trabalho, tinha o que eu acho que você quer projetar. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai dar certo agora, que eu vou só para agradecer a professora. Tela cheia, né? Vamos ver se dá certo agora. Projetou? Isso! Projetou. Consegui. Então, gostaríamos de agradecer, gratidão por essa aula. O Laboratório de Redação está imensamente grato. Você realmente foi a estrela dessa tarde, e nós gostaríamos, né, só de render mesmo gratidão por essa tarde maravilhosa, de você dispor do seu tempo e dos seus conhecimentos, da sua experiência com este gênero de texto, tá? Então, os alunos fiquem à vontade para fazer alguma pergunta. Eu vou deixar de projetar aqui a minha tela para a apresentação. Pronto. Parou? Parou. Isso. Aquela imagenzinha eu te mando. Eu vou postar lá no Instagram do laboratório, aí eu lhe marco. Tá bom. Tá aí, Maria. Alguém no chat? Gente, fica à vontade. Quem quiser, abre o microfone. Eu acho que está todo mundo educado, está todo mundo tão polido, né? Desculpa eu não citar o nome dos que chegaram depois, né? Mas agora estou vendo que Railane está aqui. Também tem um Renan, tem outros alunos aqui do campus de São Raimundo Nonato que acabaram entrando, né? Então, fiquem à vontade, não sejam tímidos. Eu sou super tímida com esse negócio de câmeras e tal. Mas vamos lá, né? Alguém gostaria? Enquanto os alunos pensam a respeito das perguntas, né, que eles têm, eu vou comentar aqui rapidamente. Também queria só agradecer, né, a professora Maria das Dores. Eu achei assim que você conseguiu condensar todo o seu repertório, o repertório da forma de participação na banca, de forma muito objetiva. Então, o aluno assim, consegue perceber claramente em que ponto que ele deve melhorar, mas quantos pontos ele ganha com cada ação, né? Com cada palavra, com cada elaboração. Assim, isso é muito objetivo e eu acredito assim, que seja muito rico para eles e que tira muitas angústias
porque há uma ansiedade muito grande em cima dessa moça aí, da redação desse gênero. Então, muito obrigada mais uma vez, professora, e aproveito para agradecer a todos os alunos que estão participando, né, dessa live, né? Muito obrigada, gente. E vou esperar aqui alguma pergunta. Muitos disseram que teve uma aluna que falou que todas as dúvidas foram sanadas já com a aula. Estou vendo aqui. E eu gostaria também de agradecer a professora Maria das Dores, né? Muito obrigado mesmo a você, aos alunos que estão aí presentes. E, professora, é tão importante tudo isso que você falou, porque, e tem a sua fala de abertura foi muito importante, assim, no sentido que você disse assim, nunca é demais a gente rememorar essas competências, né? E isso é muito importante porque os alunos precisam entender também, porque na nossa prática da oficina de redação, a gente vê muito eles, assim, ansiosos em produzir, né, em botar a mão na massa, em produzir, e a gente vê uma ansiedade neles no sentido de que a gente dê uma nota, né? Não, corrige aí, professor, e dá uma nota porque eu preciso saber. Então, eles não tinham muita paciência para essa parte, vamos dizer assim, teórica, né? Sem ser teoria, mas essa parte mais conceitual. E é muito importante isso que você falou, né? Que nunca é demais a gente rememorar essas competências, por mais que a gente saiba, porque isso vai melhorando a nossa autocrítica, né? A gente vai conseguindo cada vez mais ler o nosso próprio texto de modo mais crítico e de identificar e de ver que um elemento de coesão não está posto no lugar mais adequado, né? De ver que ali aquela tese ela precisa ser melhor desenrolada no desenvolvimento porque eu estou fugindo um pouco dela, né? E essas coisas a gente percebe passando pelo conceitual primeiro, né? É por essas competências, é entendendo melhor essas competências. É engraçado, e eu achei fantástica essa sua primeira fala, professora Maria das Dores, porque toda vez que eu leio, eu não sei se vocês também têm isso, mas toda vez que eu leio essas orientações da correção do Enem e o próprio manual do participante para preparar uma aula ou para tirar uma dúvida ou ver uma explicação, a gente acorda para um detalhe. A gente vê um detalhe novo, sabe? Parece que a leitura, cada leitura que a gente faz do manual ou dos elementos de correção, né, lá naquele manual dos avaliadores, parece que cada leitura que a gente faz é uma leitura nova e a gente vai captando ali outras coisas. Então, é isso que eu não me canso de dizer também. Nunca é demais a gente rememorar essas competências, né, porque isso fortalece o nosso poder de autocrítica, né, o nosso poder de pegar o nosso próprio texto e dizer assim, não, peraí, que aqui na introdução tem um problema. Não, peraí, que aqui eu não sei se eu vou conseguir atingir os 200, mas se eu melhorar aqui, pode ser que eu consiga atingir os 200 nessa competência X ou nessa outra competência aqui, né? Então, eu achei, assim, uma fala muito esclarecedora, muito pertinente, tá, professora? Agradecer muito a sua participação, tá? E, assim, gostaria de acrescentar, Duarte, que quando se fala em produção textual, aí esquece muito que aquelas orações, as famigeradas orações coordenadas e subordinadas, que às vezes os alunos perguntam para que serve essas benditas, essas lindas e essas amadas orações subordinadas e coordenadas, elas estão a serviço da comunicação, da argumentação, da escrita, da compreensão de texto. Então, na língua portuguesa, tudo está encaixado. Eu costumo dizer que é um joguinho de Lego. É um Lego que você vai montando as peças e não existe um conceito, não existe um conhecimento e nenhum assunto de língua portuguesa que esteja desvinculado dos outros. A literatura está encaixada na análise gramatical, e eu preciso da gramática para ler, e eu preciso da gramática para escrever, e eu preciso da gramática para ir comprar o pão na esquina. E eu gostei muito da
da fala da professora Maria das Dores, quando ela consegue mostrar, por exemplo, que o detalhamento é uma oração explicativa. Então, é aí onde nós precisamos acordar para o estudo da análise gramatical, que é nesse momento, já que a preocupação no ensino médio é essa famigerada redação do Enem, né? Então, que nós estejamos atentos, então, nas outras etapas, o laboratório vai se destinar a isso, não ter vergonha de mostrar o texto, porque, né, Maria das Dores, nós temos muita vergonha de mostrar o texto, nós temos uma cultura educacional muito que julga muito o erro, não é? E não é legal. Então, o erro, vamos dizer assim, não o erro, mas é o processo é que leva ao sucesso, né? Nós estamos sempre tentando melhorar, né? Ó, Gabriele assistiu a aula, Gabriele? A Gabriele acabou de entrar, ela entrou um momento, estava curiosa para saber se a Gabriele assistiu a aula, Gabriele da administração. Se você puder, por favor, nos dar um retorno, Gabriele, eu ficaria muito feliz. E aí, Gabi? Acho que não, acho que ela não vai. Professora. Diz, Zé Lucas. É porque, assim, ela tem um probleminha na hora do áudio que como é que eu posso falar? A secretária do Talkback, ela fica assim falando, quando as pessoas estão falando, e aí ela desliga o microfone. Ah, entendi. Ela costuma falar pelo chat, só porque demora um pouquinho para digitar e tudo. E quando a gente vai fazer alguma aula online, os professores costumam ligar pelo telefone mesmo, para poder ela conseguir participar da aula, falando mesmo. Obrigada, José Lucas, pelo feedback. Nós vamos ficar mais atentos a essa questão na próxima semana. Perguntas, gente, para a gente poder... Já está com mais de 1 hora, né? O professor precisa jantar. Enquanto o pessoal se organiza para perguntar, tem mais 2 coisas que eu anotei aqui em relação à fala da professora, que eu gostei muito também, que ela disse assim, ó, deixa fluir a escrita entre as 7 linhas que você tem de obrigação de fazer até as 30, né? Então, isso é muito importante, essa ideia do deixar fluir a escrita, porque a gente, é isso mesmo, toda a aula de produção textual, o aluno chega e diz assim, professor, eu encontrei um youtuber que me mostrou um esquema pronto e eu estou pensando em usar esse esquema pronto. E aí entra em outro momento da fala da professora da Maria das Dores, né, que ela falou, disse assim, gente, vamos abandonar esses modelos prontos aí que vocês encontram aí nesses youtubers aí e nessas coisas aí, porque isso compromete a nossa capacidade de dirigir as nossas próprias ideias, né, isso vai podando a gente, isso vai tirando da gente a nossa capacidade de produção, né. Então, eu anotei esses pontos que eu achei bastante interessante, né? Fora que os outros detalhamentos que a professora fez que foram extremamente importantes, né? E também, pessoal, já vale aí, eu acho que vocês já podem fazer uma leitura, tá? Recomendação de leitura, que a professora, anotei aqui também, que a professora já trouxe um tema muito importante, que é a questão da defesa dos animais. Eu não sei se vocês estão lembrados ou acompanhando nos telejornais, mas o presidente sancionou recentemente a Lei de Proteção a Animais, que é a Lei 1095/2019, tá certo? Então, vamos dar uma lida aí nessa temática, que a professora Maria das Dores lembrou muito bem. Então, já fica como tarefinha de casa, né, a leitura nessa temática. Tem algumas outras questões aqui que eu anotei, mas acho que eu vou deixar espaço para os alunos aqui agora. O Wagnerson está falando aqui, a apresentação foi maravilhosa, mas eu gostaria de saber se eu sempre preciso embasar meus argumentos com repertórios socioculturais, professora Maria das Dores. Por exemplo, caso eu coloque um repertório na introdução e retome ele no último parágrafo, isto já encaixa na competência 3? Acredito que seja essa, né? Que, no caso da competência 3, né, de encaixar. Certo. Veja só, a competência que vai falar do repertório é a 2, tá certo? A 3 a gente vê se tudo está conversando com tudo. É aquela questão do projeto de texto, aquela que a gente conversou do esquema, certo? Mas
eu entendi sua pergunta aqui. Professora, se eu utilizar, eu preciso embasar meus argumentos com repertórios socioculturais? Sim, se você quiser notas maiores, tá certo? Se você é um aluno que desenvolveu um texto bom, mediano, na competência 2, olha, preste atenção, se você compreendeu a proposta e fez aquela divisão, introdução, desenvolvimento e conclusão, você já tem 120 pontos, beleza? Para você ir para o 160 e para o 200, o que é que vai entrar? O repertório sociocultural. Certo? Se você embasar seu texto somente na coletânea, você vai ficar nos 120 pontos. Se você trouxer a fala de Paulo Freire, o exemplo de um filme, a letra de uma música, e isso encaixar com o tema, você vai para 160 pontos. Mas se isso que você trouxe, conversar com o todo, como você colocou aí, ó, professora, se eu retomar isso, se você retomar em algum momento do texto, aí a gente vai dizer que seu texto ele vai ter um repertório legitimado, pertinente e produtivo. Aí sim, a 200 pontos. Certo? Então, a retomada ela é necessária. Mas veja, não é aquela retomada automática de fazer por fazer, não. Porque a gente vê muito isso no texto do aluno. Ele joga. O que é uma coisa pertinente e produtiva? Quando o repertório é produtivo, eu não consigo arrancar o que o aluno colocou como repertório. Porque se eu arrancar, o texto vai ficar sem um pedaço importante. Mas quando é só uma coisa colada lá, eu tiro do texto e não faz falta nenhuma, entende? Então, aquele repertório cultural, ele tem que fazer falta no seu texto, para que ele seja considerado como produtivo, tá certo? E aí é que é a cerejinha, porque eu tenho legitimado e tenho pertinente. A maior parte dos textos dos meus alunos, eles já são 160 na competência 2. E aí eles acham que é só colocar lá e ter adequação ao tema, e não é. Essa conversa, essa retomada, ela tem que contribuir. Tipo, ele tem que fazer falta, tá certo? Tem que fazer falta no texto. Se eu conseguir tirar e não fizer falta, não é produtivo. Tá certo? Adorei a explicação. Faz muito sentido a questão de não poder arrancar o repertório do texto. É exatamente isso. Não pode arrancar. Tem que ficar ali, grudado. Gente, vocês tomaram nota de todas as cerejinhas. É igual o nome do sujeito. Exatamente. Ele colocou, mas se embasar com exemplo de situações funciona, qualquer situação conhecida amplamente, foi um acontecimento do jornal, uma notícia, uma reportagem, uma música, citar até os quadrinhos que você citar, ele é um repertório sociocultural. Agora, ele precisa ter essa importância na argumentação. Não pode colocar por colocar. Não pode ser leviano com o texto. Você tem que valorizar a sua escrita, né? Tem que valorizar o negócio. Eu acho legal que o Wagnerson já vem com essa questão aí já há um bom tempo, né, Wagner? Eu espero que hoje tenha, assim, fechado esse ciclo desse repertório sociocultural, porque faz dias que ele vem com essa... É como se tivesse uma pulga, assim, incomodando o Wagnerson, né? Essa questão do repertório sociocultural. Eu espero que tenha ficado mais evidenciado que a gente vem falando, tá? Mas essa questão do repertório sociocultural é muito assim, é complicado também lidar com isso um pouco, porque, veja, eu me lembro de uma aula, o ano passado, não vou dizer o nome aqui que todo mundo conhece, foi aluno de Ana Karina também na oficina, mas professora Maria das Dores e todo mundo, esse aluno, veja bem, ele fazia um cursinho fora do IFP, né, fazia um cursinho, e nesse cursinho entregaram para ele uma apostila de frases prontas, né? Pegaram umas frases lá de pensadores, sabe aquelas que tem você joga no Google os pensadores, né? E ele saiu, tirou os textos. Oi? O lobo é o homem o homem é o lobo do homem. Exatamente. Ou então aquela lei lá de, não sei se é de Newton, aquela toda ação exige uma reação, né? Muito bom. Muito bem. Aí ele chegou na sala de aula com uma cópia, ele passou em alguma fotocopiadora aí e tirou uma cópia para vários alunos da sala, para os vários colegas. E aí eu cheguei e disse assim, fulano, o que é que tu tá entregando aí? Aí ele disse, não, eu tô entregando aqui um negócio que eu recebi no cursinho, que serve para qualquer situação e para qualquer tema. São frases prontas, são citações prontas que mostram que eu tenho um repertório sociocultural. Aí eu disse, posso dar uma olhada? Aí ele disse, pode, professor. Aí eu vi. Quando eu vi, tinha várias dessas frases, né?
o homem nasce bom, a sociedade é quem o corrompe, o homem é o lobo do próprio homem, uma coisa assim. Toda ação requer uma reação, e interessante que isso ficou nos alunos, essa ideia de simplesmente reproduzir sem fazer essa costura no texto, e sem fazer essa tessitura, né? Porque texto é tessitura, como você bem falou, né? Tem que casar essas orações, essas frases, elas têm que casar, e isso ficou tão assim que o menino tinha um outro aluno que botava toda e qualquer oração, distúrbio alimentar. Aí o menino lá falando de anorexia, aí dizia, porque segundo a lei de Newton, toda ação requer uma reação. A anorexia, e aí eu dizia, não, mas aí você precisa fazer um encaixe, uma discussão, você precisa ligar uma coisa com a outra, né? Então, assim, é muito, muito importante isso que você falou, né? Essa pergunta do Wagnerson também, né? Para fechar aí essas questões em relação ao repertório sociocultural, que realmente é esse repertório, né? Até a tirinha lá que você viu, a Mafalda agora aí, né? Tudo isso, né? Apareceu hoje, né? Pois é, faz parte do repertório, né? Porque os meninos acham que fazer parte do repertório, eles entendem repertório, às vezes, de um modo um pouco equivocado, né? E é isso. Muito interessante, professora. Duarte, só para fechar, né? Porque a gente vai ficar a noite toda aqui falando, que esse tema é muito gostoso. Essa história da janela, né? O texto como janela, se você... Quase me acabo de rir aqui quando a Maria das Dores disse que se tem texto que de tão enquadradinho, você pode estar num quadro e virar... Me acabei de rir. Porque, por exemplo, esse mesmo aluno, né, no ano passado, na oficina de redação, eu ficava intrigada com ele, quando ele estava escrevendo, porque ele ficava apagando toda hora, assim, de longe eu vi que tinha umas marcações em caneta, no texto, já na folha, e aí depois ele ia terminando de completar o texto com um lápis comum, e ele apagava, e eu fiquei curiosa e cheguei perto. Era justamente o molde vazado, eu chamei de molde vazado. Era o molde vazado, quais são as palavras que tem que começar um texto, qual é a palavra que tem que encadear um parágrafo e o outro, e como é que você fecha o texto. Eu fiquei assombrada com aquilo. E foi um serviço danado, graças a Deus, nós conseguimos, assim, tirar um pouco disso, e com a prática do laboratório, esse aluno teve um êxito no Enem, né, acho que vai fazer matemática, tá fazendo matemática. Estou dando detalhes demais, daqui a pouco a gente está sabendo quem é o aluno. Mas, assim, foi uma experiência legal, assim, tirar cacoetes, né, assim, igual quando a gente aprende a dirigir errado, a gente leva aquelas manias pro resto da vida. E na escrita também é um pouco assim, se a gente pega umas manias, a gente acaba levando para o resto da vida e pode ser nocivo. Gente, e a redação do Enem, esse gênero textual, ele está sendo exigido agora. Nem sempre você vai escrever textos que você vai ter que colocar uma proposta de intervenção. Você vai... o grande trunfo da escrita é nós sermos competentes na escrita em qualquer gênero que nos for solicitado a escrita. Essa é a grande cereja do bolo da escrita, na vida mesmo, é essa, né? É eu ser competente na leitura e na escrita de qualquer gênero discursivo e saber fazer a articulação de qualquer tipologia de texto. Acho que esse é o caminho, né? Então, eu sou muito satisfeita com essa inauguração do ciclo de palestras do laboratório. Muito obrigada, professor Duarte, muito obrigada, professora Tâmara, muito obrigada, Maria das Dores, né? E Carlos Eduardo. Professor, uma curiosidade a respeito de como ocorre a correção das redações. O aluno começa com 1000 pontos e vai perdendo as competências, ou ele vai de 0 e vai ganhando? Veja, o aluno não tem negócio de começar ou terminar com nota. A gente vai, em cada competência, nós temos gradações. Algumas vão de 0 a 200, né? E, na verdade, se você não zerar a competência 2, as outras vão de 40,
40, 80, 120, 160, 200. Certo? Você tem uma gradação. Essa pontuação é avaliada em cada uma das competências, porque você vê que suas notas elas vão fechar no 1000. E seu texto também é avaliado por dois avaliadores leem seu texto. Se não tiver uma diferença muito grande de nota entre eles dois, aí faz-se uma média dos dois e sua nota vai ficar, por isso que ela não fica inteirinha, sua nota, quando sai, certo? Porque ela é a média de 2 avaliadores. Se for uma polêmica muito grande, vamos dizer assim, 2 avaliadores deram notas muito diferentes nas competências, tipo, foi uma nota de mais de 100 pontos de diferença de uma coisa para outra, ou de uma competência ou no total. Aí vai passar para um terceiro avaliador, que é uma banca, na verdade, né? Porque o serviço é muito sério, então essa banca vai avaliar quem dos avaliadores estava certo. O avaliador, inclusive, que avalia uma redação errada, ele pode ser punido, ele pode ser processado. Então, é uma atividade muito séria. Não tem isso de você começar com ponto e perder, nem começa. É assim, em cada competência, sua avaliação é avaliada nesses 5 níveis. Cada competência tem 5 níveis de pontuação: 40, né, 80, 120, 160 e 200. E assim vai. Soma-se no final e dá a sua nota no primeiro, soma-se a nota do segundo e tira a média. É isso. E quando eu digo assim, deixa fluir, é porque essa fluência de escrita, você leva, nosso cérebro é tão inteligente, essa plasticidade, a forma como a gente aprende, que se a gente faz uma coisa sem moldura, deixando fluir, sua competência de redação, de dissertação, você amadurece isso em outras etapas escolares. Mas se você moldura, quando chega na universidade para escrever um artigo, para escrever uma resenha, aí é resenha. Você não consegue. Exatamente. É engraçado. Não é isso? É engraçado, professora, você tocar nesse ponto, porque eu sinto os meninos do primeiro módulo que eu leciono, né, leitura e produção de texto, nos primeiros módulos, eu sinto que eles estão órfãos da redação, porque eles focaram tanto, primeiro, segundo, terceiro ano, só falam em redação do Enem, redação do Enem, redação do Enem. Relegam os outros gêneros textuais, né, como a Ana Karina falou. A cereja do bolo é, na verdade, a produção em si, né, independente se é a redação do Enem ou qualquer outro gênero textual. Mas eles focam tanto na redação do Enem, focam tanto que quando chega no primeiro semestre da universidade, no ensino superior, que eles vão cursar leitura e produção textual, ou atividades linguísticas, ou seja lá o nome que tiver, né, mas que no fundo é leitura e produção textual voltada para textos acadêmicos, esses meninos estão órfãos. Eles se sentem órfãos da escrita, porque na cabeça só tinha, né, a redação do Enem, né? E o famoso TCC, lá no final dos cursos superiores. Então, Eles ficam loucos, porque não sabem articular as ideias. Né? Então, vamos encerrar. Tem mais alguma... Porque daqui a pouco eu tenho um outro compromisso com o Jane. Minha dica final é só que vocês escrevam. Não tem mágica. Para aprender a interpretar, é lendo, interpretando, grifando, façam os esqueminhas do texto. Você não sabe como é importante. Eu digo isso porque, ano passado, os alunos da escola, da senador Nilo Coelho, nós ficamos em segundo lugar em redação na nossa regional. Quer dizer, foi atividade de formiguinha, fazendo coisinhas que todo mundo me criticava na escola, dizendo que era coisinha besta. Não é. Quando qualquer atividade que a gente tenha que apreender as ideias centrais, entender a lógica argumentativa, ajuda a gente a crescer. E esse crescimento de interpretação serve para esse texto e para outros textos. Então, elabore os mapas mentais, leiam os textos de nota 1000, leia um de cada ano, grifa, elabora o mapa mental. Gente, anota, não adianta ler e não anotar, porque a gente esquece, passa, pega as informações de jornais. Não tem esses teminhas aí, o teminha que está aí como atividade de casa, chega em casa, dá uma pesquisada primeiro, resuma algumas coisas, depois solta o resumo e vai escrever, porque vocês vão conseguir. Não é mágica, tem que ter consistência de treino mesmo. É treino, não tem outra forma, não. Tem que escrever. Tudo bem. Então, a professora Tâmara está em momentos de maternidade, né? Então, a gente tem que respeitar. Esses contextos agora requer muitas particularidades, né? Porque nós estamos dentro das nossas casas, né? E
e aí, às vezes, mistura um pouco a vida pessoal com a vida profissional, então a professora Tâmara pede desculpa se não conseguir retornar, porque ela está em momentos de maternidade. Está exercendo a maternagem, acho tão linda essa palavra. Eu exerci minha maternagem, eu exerço a minha maternagem há 30 anos. Então, se não tem mais nenhuma pergunta, nós vamos finalizar, né, Duarte? Dizendo, avisos. Próxima quarta-feira, nós teremos aqui o setor de saúde do Instituto Federal, falando do organograma, de como é que funciona a estrutura da saúde no Brasil. Então, quando você vai propor, se vier alguma, que esse é o lance, não é você decorar temas, é saber, se a gente acertar o tema, beleza, mas ninguém tem como adivinhar, mas é trabalhar em qualquer perspectiva, então é saber que se qualquer tema for relacionado à saúde, que eu saiba como funciona a saúde para eu poder propor, né? Então, Nathaniele, todas as quartas-feiras, a partir de agora, as palestras serão semanais. Toda quarta-feira nós estaremos aqui com um grupo, com um convidado, ou mesmo nós, né? Daqui a 15 dias será o professor Valdemar Duarte falando sobre a estrutura da educação, e depois venho eu falando dos atores sociais, atores jurídicos, atores políticos, como é que se estrutura aí essas questões sociopolítico econômicas do nosso país, para a gente poder ser mais competente nessa proposta 5 aí, que os alunos têm um pouco de dificuldade, né? Embora a competência 2 e 3, ela seja o coração do texto, mas ela precisa dessa finalização, e aí, para que nosso aluno tenha um desempenho, né, e continue com esse desempenho, Maria das Dores, nós ficamos agora em 2019 em primeiro lugar no IDEB. Então, o Campus Picos foi a escola no Piauí inteiro, né? Nós ficamos empatados com o campus Teresina, Zona Sul de Teresina, mas se nós isolarmos a capital e formos olhar para o interior do estado, dos 17 campos e 21 que tem os campos que são avançados, nós ficamos em primeiro lugar. Se nós formos setorizar a educação pública em Picos, nós somos o primeiro lugar na escola pública da nossa cidade e do interior do nosso estado. Então, é o reflexo do trabalho, mas principalmente do esforço do aluno, que é o aluno que vai ser avaliado. Então, está na responsabilidade dessa turminha aí do terceiro ano de manter essa nota. O desafio é grande. Então, vamos manter esse pódio, vamos manter esse topo. Tá? Muito obrigada. Né? Sensacional, né? Obrigado, sensacional. pessoal. Muito obrigada. Vou parar aqui a gravação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professora, obrigado uma vez.